Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade aí aos nossos cordados. Hoje a gente vai falar dos répteis, né? Estamos trabalhando por evolução. A gente já viu sobre os peixes, já viu sobre os anfíbios. Agora a gente vai dar um pulinho na evolução aí, que são os répteis. Né? Os répteis são animais que são muito bem adaptados aí ao ambiente terrestre. Então já é um passo à frente dos anfíbios, tá bom? Que eu botei para vocês também, né? Quem são eles? O nome, né? O nome réptil vem do latim reptilis, que significa que se arrasta, se arrastar. Né? Entre os representantes aí dos répteis, a gente pode encontrar serpentes, jacarés, crocodilos, tartarugas, né? Lagartos também. Esses animais, eles vão ter a pele grossa, né? A gente vai falar sobre a pele de cada um deles daqui a pouquinho. E os ovos, né, que eles botam tem a casca bem resistente, já que foi uma evolução aí dos anfíbios, né? Lá nos anfíbios, a gente não tinha casca nos ovos, né? Os ovos eles dependiam de estar na água, né, para poder evoluir lá para poder nascer, gerar o filhotinho. Aqui não, nos répteis a gente já tem uma evolução muito bacana que é o ovo com casca, tá? Começou por aí. E eles também têm pulmão, né? Apresentam pulmões, diferente lá dos anfíbios que tinham aquela transição toda, né, de vários tipos de respiração diferentes. Sobre a temperatura, né, achei bacana botar isso aqui, que os anfíbios, assim como os anfíbios, eles também não vão ter a capacidade de manter a temperatura do corpo constante. Né? Isso vai acontecer porque eles não conseguem controlar a temperatura através do calor gerado pelo metabolismo do corpo deles, pelo funcionamento do corpo dele, tá? Eu botei aí conseguem, mas não conseguem, tá? Dei uma consertadinha depois. Para eles conseguirem essa temperatura ideal, eles vão utilizar estratégias como ficar no sol num dia frio, né, para poder se aquecer. Além disso, quando a temperatura deles está muito alta, a temperatura do ambiente também está muito alta, está muito calor, eles vão ficar, né, como os jacarés, crocodilos, eles vão ficar imersos em rios, em lagos, ou vão para locais mais sombreados, tá bom? Então a gente fala que o cara, quando tem essa característica de não conseguir controlar a temperatura, ele é chamado de ectotérmico, tá bom? Como a gente falou lá em cima sobre a casca, né, ser grossinha, isso é uma característica muito, muito importante, muito marcante dos répteis, né? Diferente dos anfíbios lá, que utilizavam a pele para poder até para respirar, né? Que a pele é muito fininha lá nos anfíbios. Aqui a gente tem pele coberta por placas, escamas, plastrões e também por carapaças, né? A gente tem vários tipos aí de répteis, como a gente citou lá em cima nos exemplos, né? Aqui no exemplo da escama, a primeira imagem ali, o círculo menorzinho, a gente tem a escama, que é da cobra, a serpente, né? E maior aí tem a tartaruga, o cágado, o jabuti, que tem placas e plastrões. Desculpa, plastrões e carapaças, tá? Placas é do crocodilo. O plastrão fica na barriguinha da tartaruga, do cágado, do jabuti. E a carapaça é a casquinha, que a gente fala o casco da tartaruga é a carapaça, tá bom? As placas aí na imagem de baixo é dos crocodilos, dos jacarés, tá? Eles têm essas placas bem grossas que, aliás, infelizmente, né, muitos humanos aí, muitos homens usam para fazer bolsa, sapatos, o que é muito, desculpa, muito cruel. Então, só pra gente terminar de falar aqui da pele deles, tem glândula na pele que nem os sapos lá, os anfíbios tinham, tá? A pele deles tem essa estrutura que eu falei pra vocês, das placas, escamas, plastrões ou carapaças, né? E é uma característica que permite que eles vivam em ambiente bem seco, né? Como um deserto ou ambientes que tenha pouca oferta de água, tá bom? Essa casca grossa faz com que eles percam pouca água para o ambiente. O que eles comem, né? Isso aí varia muito, já que a gente tem várias espécies aí, vários tipos, várias classificações para os répteis. O que eles vão se alimentar, né? Eles têm
um sistema digestório completo, ou seja, tem boca e tem ânus. E a maioria é carnívoro, a maioria mesmo, tá? São poucos aí que a gente encontra que não são carnívoros, né? A gente tem aí pouquíssimos tipos de répteis que vão se alimentar de plantas, né? De vegetais, né? Até o lagartinho mais simples se alimenta de outros animais. Muitos são predadores e não tem parasita, tá? Ou seja, todo mundo aí vai em busca do seu alimento. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de evolução, né? Que eu falei lá no início, eu posso também falar agora com vocês. Os répteis aí a gente tem como os mais antigos nos grupos de animais terrestres no mundo todo, né? Os primeiros répteis, como eles eram conhecidos, como são conhecidos, evoluíram dos anfíbios. Isso aí, gente, ó, 200, 300 milhões de anos atrás, né? E como tinha uma proliferação muito grande, né? Como os répteis eles se reproduzem rápido, eles se transformaram aí, os répteis não, os anfíbios se reproduzem com muita rapidez, né? E também muitos filhotes por fecundação, eles se transformaram aí com rapidez numa criatura terrestre, que são os répteis. Provavelmente a gente tem os primeiros répteis fisicamente parecidos com o que a gente tem hoje em dia, né? Pele grossa, impermeável, né? Que não entra água. Isso ajudou muito a manter a umidade e os ovos em concha também, que permitiu que eles se desenvolvessem em ambiente mais seco. Essas adaptações que eu falei para vocês ajudaram a completar esse ciclo de vida na terra, não mais na água. Né? Vivendo dessa forma, eles começaram a ter a capacidade de colonizar o ambiente terrestre bem rápido. Os répteis que a gente conhece hoje em dia, eles são um pequeno númerozinho daquelas criaturas primitivas lá daquela época. A maioria evoluiu muito rápido e cada um seguiu aí uma direção, né? A gente tem aí os registros de fósseis de muitos dinossauros e dos parentes deles, que por acaso foram os primeiros répteis. A gente tem como um exemplo muito legal aí, falando sobre a diversificação, né, que a gente tem diversos tipos aí se a gente for analisar a história, os fósseis, os registros, tem diversos tipos de répteis, né? Diversos tipos de dinossauros, várias espécies. E um dos mais famosos aí foi o Archaeopteryx. Pronto, saiu. Que foi um fóssil muito famoso que demonstrou que os pássaros evoluíram dos répteis, né? Então, na semana que vem a gente vai ver que existe um salto gigantesco entre um réptil e uma ave, mas que isso existiu. O réptil tem coração? Eles têm coração? Como que funciona esse coração? Bom, vamos lá. O réptil ele, né, tem um sistema pulmonar que a gente já falou aí, muito bom, né? Ele tem uma respiração muito bacana. Diferente lá dos anfíbios, os répteis não vão precisar da pele para troca gasosa, né, com o ambiente. A circulação ela é dupla e incompleta. E o que isso significa? Desculpa. A circulação dupla é quando existem dois trajetos de circulação, né? O pulmonar, que vem do pulmão, e a circulação sistêmica, que é um circuito gigantesco, né, pelo corpo todo. Nesse tipo de circulação, o sangue ele vai passar 2 vezes pelo coração. Quando a gente fala que ela a circulação, no caso, ela é incompleta porque todo o tipo de circulação que vai acontecer mistura o sangue com oxigênio com o sangue com gás carbônico, tá? Nesse caso aqui, eu tenho aí a diferença entre os corações, né? A gente tem aí os corações das tartarugas, cobras e lagartos, que o septo, né, essa partezinha do meio do coração ali, não é até o finalzinho, né? Ele é dividido. E no crocodiliano, a gente tem aí um coração mais completo, né? Nos crocodilianos são os crocodilos e jacarés. A gente tem o septo, que é essa parede do meio, dividindo aí as duas partes do coração, tá bom? Sobre os ovos, né? O que a gente pode falar aí sobre os ovos?
O ovo dos répteis, né, eles são bem protegidos, como eu falei, vai proteger bem o embrião contra qualquer dissecação, né, contra qualquer ressecamento, graças à presença aí da casca, que é bem resistente, bem durinha. No ovo a gente tem os anexos embrionários, tá, que vão surgir aí dentro dele, uma bolsinha de água que vai proteger o filhotinho contra choque mecânico, né, contra qualquer batidinha aí, e desidratação também. E tem o córion também, que vai ajudar, é uma estruturazinha que vai ajudar na proteção e na respiração do filhotinho, tá bom? Eu botei para vocês o lagartão aí tá segurando a mensagem, né, que o ovo protege o embrião, graças à casca resistente. Sobre a classificação, para a gente encerrar, já estou me estendendo a beça, a gente tem aí 3 tipos, na verdade eram 4, né, mas o último grupo, como a gente teve aí uma extinção, ele foi banido, né? Não existe mais, só existe um exemplo, então a gente está classificando só 3 também de acordo aí com o que a gente precisa estudar. Não coloquei a imagem ali, desculpa gente, eu deixei como o slide estava. Então a gente tem os quelônios, os crocodilianos, então a imagem nada a ver nos escamados também, me desculpa. Mas eu vou falar para vocês para dar o exemplo, tá? Entre aí os exemplos, a gente tem os quelônios. Dentre as características principais é a presença de escudos e plastrões, né? Que eu falei para vocês. O casco da tartaruga e a barriguinha dela, que é durinha. São muito importantes para proteção, tanto que quando ela se assusta, ela entra no casco e lá ela fica. Né? Não recomendo, gente, não é bacana, não façam, não deem soquinhos, batidinhas no casquinho dela, tá? Na carapaça dela, porque isso incomoda muito o bichinho, estressa muito o bichinho, tá bom? Então a gente tem como exemplo de quelônia a tartaruga, o cágado e o jabuti. Desculpa a falta de imagem nos crocodilianos, tá? Esses animais aí, eles têm placas córneas, como a gente viu lá em cima no exemplo, tá? Os exemplos aí que a gente tem crocodilos e jacarés, e a característica também é de ter um coração com 4 cavidades separadas, ok? E por último, os escamados, que são as cobras e os lagartos, tá? As cobras a gente chama de ofídeos e os lagartos de lacertílios, tá bom? Esses vão ter o corpo coberto de escama. Então a classificação é basicamente em relação ao tipo de pele, né? Ao tipo de cobertura que o animal tem, né? Carapaça e plastrão, placas e escamas, tá bom? Então é isso, gente. Vou deixar aí a atividade para vocês, beleza? Qualquer coisa é só chamar.